Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre o seu coração. Eu gostaria de, nessa hora que vamos compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez, orar e pedir a Deus que nos ajude, nos instrua, tanto para explicar quanto para compreender, mas mais do que isso, para a gente também pôr em prática aquilo que Ele tem para nós neste estudo. Vamos orar então? Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nós te damos graça porque nesse dia, o dia que o Senhor fez, nós podemos viver segundo a graça, segundo o poder, segundo a boa mão do Senhor, que pela misericórdia do Senhor nos faz despertar, nos dá mais um dia, nos dá, ó Deus, condição, não apenas o fôlego de vida, mas toda condição para viver. Muito obrigado, Senhor. Mas também reconhecemos, como está escrito na Sua palavra, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E o Senhor nos deu a Sua palavra, que é alimento para as nossas almas. Dá-nos, pois, nesta hora, poder falar da Tua palavra, poder compreender a Sua palavra e poder, pelo Espírito do Senhor, usar todas essas informações, todo este ensino, todo esse aprendizado na prática para a glória do teu nome e louvor. É a nossa oração, Senhor, que seja assim, conforme o teu propósito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado sobre o povo de Israel na sua travessia no deserto, rumando para Canaã, não necessariamente nessa ordem, como vamos ver hoje, mas eu queria hoje tratar de uma lição que fala um pouco mais desta trajetória. Depois nós vamos ainda voltar e tocar em alguns pontos sobre essa travessia, mas eu queria falar de um episódio que ocorreu na história de Israel antes deles conquistarem totalmente a terra de Canaã, de chegarem nela, naturalmente. E é o texto que está registrado em Números, capítulo 32. Você pode acompanhar aí comigo, do versículo 1 até o 32. Nós vamos ler até o verso 5 e você pode depois ler e conferir toda a história, toda a trajetória aqui desse episódio que ocorreu com as duas tribos e meia, né, que ficaram na Transjordânia, que desejaram habitar na Transjordânia. Você vai entender um pouco o que aconteceu. O texto bíblico diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, a terra que eles estavam ali, e eis que o lugar era lugar de gado. Então, é uma terra boa para você criar os gados. Oh, muito bom, não é? Lugar ótimo para isso. Então, o que eles fizeram? Diz o texto: vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e também ao sacerdote Eleazar, e aos principais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo, Beon, são várias cidades que eles citaram aqui, que estavam desse lado da Transjordânia. Dizendo assim, ó, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Tá entendendo aí? Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. Preste atenção nessa expressão, não nos faça passar o Jordão. Eles queriam ficar do lado de cá, a Transjordânia, não atravessar o Jordão e conquistar a terra ali de Canaã, porque viram que aquela terra já era uma terra muito boa, uma terra propícia para aquilo que eles tinham. E então nós temos algumas lições para ser extraídas deste trecho bíblico, e eu queria então hoje compartilhar um pouco disso com você. É certo que entre o Egito e Canaã havia um caminho, havia uma travessia, havia o deserto, haviam perigos, haviam batalhas, lutas a serem travadas, não simplesmente com pessoas, mas
O próprio povo com eles mesmos, com a situação toda que era necessário, porque não bastava, eh, existir uma terra, existir um povo, isso não faria de Israel uma nação, ou seja, só povo e terra não faz uma nação, era necessário algumas coisas. Então, Deus, ele poderia muito bem ter libertado o povo lá do Egito e, vamos dizer, imediatamente ou em poucos dias, em poucos anos, ter introduzido aquele povo chamado, né, judeu ou Israel na terra que Deus havia prometido. Mas, e aí? Será que isso faria deles uma nação? Eles teriam uma identidade nacional, uma característica assim, própria, peculiar, distinta? Não, eles não teriam, possivelmente. Era necessário legislatura, né, quais as normas, quais as leis a que eles haveriam de sujeitar, o regulamento, né, tanto da relação deles uns com os outros, no governo principalmente, não só da questão dos líderes, mas do líder maior que era o próprio Deus, porque seria um governo teocrático. Deus deu a eles então tudo isso, deu líder, deu leis, deu uma série de coisas que está preparando esse povo para ser uma grande nação. A expressão da Escritura diz: Eu sou o Senhor, ela ecoa, né, e de forma abundante no livro do Êxodo, e não só no livro do Êxodo, mas toda a Escritura. Mas aqui, porque ele está se revelando a este povo, levando, conduzindo esse povo até o lugar que ele prometeu, que ele estava preparando para conceder àquele povo, devido à sua promessa a um dos seus antepassados, seu patriarca Abraão. Posteriormente, Isaac e também Jacó, de quem descende as 12 tribos. Então você tem isso acontecendo, mas Deus não levou o povo por um caminho mais curto, nós já temos visto isso, levou-os por um caminho mais longo. Isso perdurou por 40 anos. Nesse período de tempo, Deus deu a eles uma condução, deu a eles provas, deu a eles sinais, evidências de seu poder, de seu comando, enfim, de sua proteção, de uma série de coisas. E a razão maior está em Deuteronômio 8:2, quando Moisés está recordando o povo da lei, antes deles entrarem, deles atravessarem, né, o Rio Jordão para finalmente começar a posse da terra de Canaã. Então, a palavra foi essa: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos para te humilhar, ou seja, né, quebrantar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, havia essa necessidade. E assim como aconteceu com o povo, há na Bíblia, nesta expressão dessa palavra, né, um paralelo para a gente poder aplicar à vida da igreja. Então, assim é também na vida da igreja. Deus poderia redimir a sua igreja por Cristo Jesus e, naquele exato momento, ter conduzido a sua igreja para a Canaã Celeste. Mas aprove ele fazer de uma outra forma. Ele faz isso, ele está fazendo isso dentro do tempo que ele estabeleceu, de forma exclusiva para a sua glória. Nesse momento em que estamos nessa caminhada, nós vamos ganhar nessa peregrinação, assim como Israel foi peregrino ali, naquela terra e depois caminhou por aquele deserto até chegar em Canaã. Nós também estamos aqui como que peregrinos neste mundo e Deus está provando-nos, Deus está sempre conduzindo-nos, né, para que sejamos apurados, aprovados, né, e isso faz parte de todo o plano de Deus em restaurar a imagem dele em mim, em você, aquele que crê nele, tá? Todo aquele que crê. Então, Deus assim ele está nos dando a oportunidade de ganhar essa identidade celestial, a despeito de sermos terrestres, vamos imaginar isso, né? Somos seres
humanos, físicos, mas há uma parte em nós que é espiritual, que é eterna. E Deus quer que a gente tenha, esse aprendizado. Ele quer que nós também venhamos a desenvolver a nossa vida, né, no conhecimento dele, de seus propósitos. Ele está nos dando a sua lei, ele nos deu sua palavra, para que ela possa nos guiar a ela e a ele em todas as coisas, que é a sua vontade revelada. Nós devemos nos sujeitar, devemos, oferecer toda a nossa vida, né, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, inclusive, como instrumentos realmente para a justiça e para a santificação. É o que está registrado lá em Romanos 6, versículo 19. Quer ver? Este é o grande propósito aqui nessa lição, fazer a gente pensar em algumas coisas para o qual Deus realmente está nos conduzindo e avaliar uma atitude que ocorreu com alguns do povo em desejar, ao invés de transpor o Jordão e conquistar a terra e estar na terra prometida, no caso Canaã ali, forma geográfica, vamos falar assim, eles viram que a terra do lado de cá do Jordão já era muito boa, né? Então eles preferiram ficar do lado de cá do Jordão. Mas será que isso não tem uma aplicação para a nossa vida? É o que nós queremos explorar hoje junto com você, ok? Lá o texto de Romanos 6,19, Paulo escreveu assim, ó: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então o propósito é esse, né? É a santificação. Quando Deus nos redimiu do poder da morte, do pecado, de acordo com 2 Coríntios 5, versículo 17, o objetivo era este aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que Deus está fazendo é realmente tirando-nos de um estado lá de escravidão, lá do mundo, do pecado, da morte, e nos ajudando nessa travessia, nessa caminhada, preparando-nos para esta Canaã celeste. Então nós não podemos perder esta promessa de vista, nós não podemos perder esta esperança, essa fé, como Moisés não perdeu. Moisés queria muito, fazer cumprir aquela missão que recebeu de Deus e ver e adentrar a terra prometida. Talvez isso é o que realmente, de certa forma, impressiona Moisés, embora o texto não fale isso de forma clara, mas o verso 5, quando os filhos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés, pedem a Moisés para ficar do lado de cá do Jordão, Moisés vai argumentar com eles a respeito de uma atitude que não estava sendo correta. Mas vocês vão ficar aqui, vocês não vão atravessar o Jordão e conquistar a terra, não vão ajudar os seus irmãos, vocês vão desanimar o povo, vão fazer o mesmo erro que fizeram os nossos pais há 40 anos atrás, que desanimaram o povo quando eu mandei os espias, eles trouxeram um relato negativo e aí o povo ficou desanimado. Vocês vão fazer a mesma coisa? Aí eles, não, não é isso, nós vamos também, nós vamos deixar nossas crianças aqui, nós vamos construir fortificações, currais para o nosso gado, vamos deixar aqui nossas crianças, mulher, nós vamos para a guerra. Mas depois que a gente ajudar o povo a conquistar lá, a gente vai voltar porque a gente quer ficar aqui. Então, qual será o ensino que isso tem para a minha vida, para a sua vida? O que a gente pode extrair de lição desta passagem, desse acontecimento aqui? E, ao mesmo tempo, no paralelo, Moisés, que queria muito realmente chegar a Canaã, conquistar aquela terra, ter conduzido o povo com eficácia pela mão de Deus até aquela terra e ter conquistado aquela terra. Era o propósito, era o desejo de Moisés. A gente vai ver isso, ok? Mas, como eu estava falando, a ideia de nos libertar é tremenda e de fazer em nós algo assim, uma vida nova. Em 2 Coríntios 5, 18 a 21, diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É muito importante essa passagem. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você consegue entender isso? Uma última passagem que fala disso é Colossenses 1,13. Vale lembrar também essa expressão de Paulo. Em Colossenses 1,13 ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus está fazendo uma grande obra na vida de cada um do seu povo, dos que creem nele. Todavia, nesse momento que ele está fazendo essa obra, que ele está nos preparando, nós devemos ter muito cuidado para não ficar no limiar da herança. E quais as coisas que poderiam fazer isso, né? Aqui essa passagem vai falar um pouco sobre essas questões. Essa lição vai falar disso, sobre o limiar da herança. Então, qual é o risco do limiar da herança? Qual o problema? Qual o perigo do limiar da herança? Dessa atitude dessas 2,5 tribos, qual foi o problema que isso gerou com o passar do tempo? Então nós vamos ver um pouco sobre isso, né? E o objetivo nosso é poder esclarecer você que a caminhada cristã é uma caminhada de perseverança. Lembre-se desta expressão. Quando nós saímos do ponto de largada, uma corrida, então só vamos ser considerados aqueles que concluíram a etapa, concluíram a missão, concluíram a corrida, ainda que não chegando em primeiro lugar, não é a ideia, mas é quando atravessamos a linha de chegada. Então, depois de atravessar a linha de chegada, é que a corrida termina para cada um daqueles que deram largada nela. Então, eu e você também demos largada a uma jornada, a uma corrida, e essa corrida que nos está proposta é a corrida da fé, a qual nós corremos por causa de uma promessa, de uma herança que já está prometida a cada um de nós, e nós temos que olhar para isso como alvo, no sentido de realmente não desanimar, não desviar o curso, o olhar, e ser firme nisso, é o que nós pretendemos falar neste estudo. Então, o limiar da herança. Imagine você o contraste aqui. Depois de 40 anos, bastava atravessar um rio, que era o Rio Jordão. Ou seja, Israel ele começa, imagine assim o mapa. Israel começa a chegar na terra vindo do Egito, aqui, né? Então está subindo, chega aqui na região inferior do que seria o Mar Morto, né? Aqui para cima a terra de Canaã, só que tem um rio, que é o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. E o que acontece? Do lado de cá eram as possessões, aqui embaixo Edom, então depois Moabe, Amon, estão desse lado de cá do rio, do lado de cá seria a terra dos cananeus, que era a terra prometida. Mas eles iriam atravessar por aqui e simplesmente ir para conquistar a terra. Houve alguns problemas, né? O rei de Moabe e o rei de Amon fizeram guerra contra Israel. Deus então concedeu que eles vencessem esses reis e conquistassem aquela região, aquela terra. Então agora Israel está tomando conta desse pedaço, e é esse pedaço que essas tribos desejam ficar, a parte desta terra. Então, bastava atravessar, né? Bastava atravessar o rio. Está lá em Números 27:12. Acontece uma coisa que a gente precisa lembrar para a gente poder fazer esse contraste aqui, esse paralelo da vida de Moisés e esse pedido aqui das 2,5 tribos de Israel. Então, abra aí a Bíblia lá em Números 27, versículo 12. Os irmãos se lembram que esse episódio vai marcar, né, a vida de Moisés,
porque ele, por causa do povo, fez o que não devia, ou a forma como não devia, e isso desagradou a Deus, porque ele não honrou a Deus nesse sentido. E aí, Deus havia falado para ele que ele não entraria na terra, mas que ele apenas faria o povo chegar próximo lá, no limiar, mas ele não entraria na terra, assim como os outros que morreram no deserto por causa da incredulidade, né? E Moisés agora, por causa dessa desobediência lá da rocha de Refidim lá, Massá e Meribá, aquela contenda deles, Moisés deveria ter falado a rocha, a feriu de uma outra forma, e isso, né, como não glorificou a Deus naquela atitude, Deus então dá a ele uma disciplina dura. Isso mostra que quanto mais intimidade com Deus temos, quanto maior nossa responsabilidade, nossa liderança, nossa vida com Deus, naturalmente, quanto mais temos de Deus, maior responsabilidade temos. E por isso Moisés também foi disciplinado de forma dura nesse sentido, né? A palavra de Deus é assim, ó: disse, pois, o Senhor a Moisés: sobe a este monte, a Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Então, o desejo de Moisés não era este, na verdade, não era apenas ver a terra. Já disse, afirmei que ele queria entrar na terra, ele queria também tomar posse naquela terra. Então, lá em Deuteronômio 3, versículo 23, menos, deixa eu ver aqui, ó. Isso, daqui em diante. Números 27, 12 a 23, e aqui também em Deuteronômio 3, 23 a 28, é a oração que Moisés faz depois dessa palavra que Deus dá a ele: sobe a este monte Abarim, porque você vai morrer e você não vai entrar na terra, eu vou deixar você apenas ver a terra. Moisés, então, diz que nesse tempo, ou seja, ele referindo-se lá a Números 27, eu implorei a graça do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os teus poderosos feitos. Ele está perguntando: quem pode fazer isso? Ninguém. E ele está dizendo: Deus, o Senhor revelou-se a mim. Ele está grato, ele está declarando essas coisas para Deus, abrindo seu coração para o Senhor, e ele pede: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, ele está relatando aqui o desejo de sua alma. Ele está clamando a Deus, ele já havia escutado de Deus que ele não passaria, porque Deus havia se indignado contra a sua atitude lá em Massá e Meribá. Mas ele ora a Deus. Depois daquele episódio, aqui ele está clamando, está pedindo: Senhor, lembra quanto o Senhor já se revelou a mim, quantas coisas o Senhor já fez, até aqui o Senhor já nos ajudou, mas deixa eu passar. Mas Deus diz: não. Então Deus havia firmado essa palavra com ele e disse que não iria passar, e de fato Moisés só viu aquela terra. Por isso deve ter ficado um pouco impressionado com, ou surpreso, a atitude dos filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, que vieram até ele, ao sacerdote Eleazar, aos líderes do povo ali, e pediram para ficar do lado de cá, no limiar, né, da terra prometida, né, de Canaã. Eles, então, estavam dizendo para Moisés e para os líderes ali: "Oh, nós ficamos satisfeitos com essas terras aqui, né, aquém do Jordão. Nós gostamos desse lugar
E aí, vamos ficar por aqui mesmo, tá lá em Números 32:5. Será que isso era medo? Será que era covardia? Certo que não, porque lá em 1 Crônicas 5:18 afirma que eles eram valentes, eram homens guerreiros. E eles estavam dispostos a ajudar as outras tribos a guerrear e a conquistar. Isso está registrado em Números 32, versículo 16 e 18. Então, o que os levou a contentarem-se, né, a ficar ali no limiar da herança? Primeiro Crônicas 32, 1 fala o seguinte. Primeiro Crônicas, vou achar aqui, 32, porque Ô, gente. Hum, hum, perdão, não é Primeiro Crônicas, não. Primeiro Crônicas termina em 29, né, gente? É o próprio Números 32:1. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade. E virou a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Então, eles viram aquela terra, viram que eles tinham conquistado, possuído ali pelo deserto, né, havia multiplicado desde lá do Egito. Então, eles devem ter pensado assim, mas aqui já está bom. Isso é um perigo. E nós vamos ver então alguns perigos desse tipo de pensamento, né? Talvez eles não se lembraram que a promessa de Deus era de uma terra que emana leite e mel. Não era simplesmente uma coisa boa, era uma coisa excelente. Aqui vale o ditado, né? O tá bom é inimigo do melhor. Então eles chegaram no limiar da terra e, mas aqui tá bom. Quantas vezes, às vezes, nós caímos nesse erro? Então, é disso que a gente quer tratar um pouco e fazer esse paralelo aqui da intenção de Moisés de conquistar, de avançar, de entrar na terra e esse pedacinho do povo aqui que estava satisfeito já com ter chegado ali, né, nas margens do Jordão, na Transjordânia. Não, essa terra tá boa. Então, a prosperidade, ela não é ruim, ela não é má em si, mas ela diminuiu, nesse sentido, possivelmente, o desejo pela terra prometida, né? A preocupação principal deles estava sendo em assegurar a posse daquela terra que eles olharam e, ao olhar deles, era a melhor terra. Era a terra apropriada para a manutenção da propriedade deles, do gado. Eles consideraram o gado uma coisa muito importante. Então eles precisavam de um lugar para poder colocar isso. Lembra também aquela passagem que Jesus disse do homem que colheu muito, destruiu os seus celeiros, fez outros maiores e dizendo para a alma dele que era para ele regalar-se, descansar, porque agora estava tudo certo. Esta é uma ideia perigosa. Aqui a gente vai entrar exatamente nos perigos desta acomodação, desse tipo de pensamento, né? Então, você tem um perigo aqui, que é o perigo de perder a identidade como povo. Não era isso que Deus queria? Dar a eles uma identidade, fazer deles uma nação? Não é isso que Deus quer fazer comigo, com você, como igreja? Dar a nós uma identidade, né? Identidade de filhos de Deus, de servos do Senhor. E isso naturalmente envolve a gente aprender quem é o Senhor, compreender quem é a sua palavra, suas leis, segui-las, obedecer e ser firme. E tem um outro detalhe, era importante lembrar da promessa, né? Então eles não podiam perder a visão. Havia o risco de, com o passar dos anos, aqueles homens perderem a identidade de povo. Até eles mesmos ficaram um pouco preocupados com isso. E a prova está na Escritura,
Quando lá em Josué, depois que eles conquistaram lá a terra prometida, demorou uns 7 anos, eles voltaram para suas, né, famílias, voltaram, atravessaram de volta o Rio Jordão, né, voltaram para Transjordânia, essas 2 tribos e meia, que é Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, e eles pensaram, vamos fazer um altar semelhante ao altar do Senhor aqui, mas não para a gente sacrificar, porque na legislatura o altar do Senhor estava lá onde estava a arca, não é isso? Mas lá que estava a arca, lá estava a representação da presença de Deus. Eles ficaram preocupados que, com o passar do tempo, a princípio eles pensaram assim: não, vai que no futuro os nossos irmãos do lado de lá imaginem que nós não somos também parte desta herança, né? Nos considere separados ou apóstatas dessa herança, não é? Que não servimos a Deus. Então vamos fazer aqui um altar só para ficar como memória, como lembrança de que não, nós servimos também ao Deus Senhor Todo-Poderoso, Ele que nos tirou do Egito e nos trouxe para aqui. Essa era a preocupação deles. E essa preocupação deles, infelizmente, com o passar do tempo, realmente veio ocorrer. Mas não no sentido de que aquele povo se esqueceu, né, dessa realidade, mas o próprio povo se esqueceu dessa realidade. Tanto eles quanto boa parte, se não todos de Israel, também chegaram a falhar nisso, porque eles se esqueceram que Deus era o Senhor, se esqueceram de sua lei, se esqueceram do alvo, do objetivo. Então, aqui há um perigo. Ficar no limiar da herança é perder a identidade, é perder a visão, né? E isso aconteceu com muitos na história. Não só de Israel, mas com muitos. A pessoa que perde a visão, perde o alvo, a pessoa que se acomoda, a pessoa que perde a identidade. Então é muito importante a gente lembrar disso na Escritura. Por exemplo, lá em 1 de Pedro 2,9, o que nós lemos? Nós lemos sobre a nossa identidade. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba, raça eleita, sacerdócio real. Nós temos um papel importantíssimo a desenvolver, né? Desenvolver uma vida de santidade, por isso, nação santa. Então é a nossa identidade. Deus é santo e Ele quer um povo exclusivo, santo, separado. E para quê? Qual a finalidade? Simplesmente para ser uma nação, para ser um povo? Não, não é isso. É para manifestar a glória do Senhor. Israel existiu para isso, para conhecer o Senhor e tornar o Senhor conhecido, e a igreja existe para isso, para conhecer o Senhor e para tornar o nome dele conhecido. Israel foi liberto para isso, e a igreja é liberta para isso, para continuar a mensagem que dá vista aos cegos, que põe em liberdade os cativos, que quebra as algemas do pecado e da morte. E quem faz isso? É Deus, sua graça, seu poder através do seu povo. O Espírito dele age na vida do seu povo. Na minha vida e na sua vida, daqueles que creem no Senhor, esta bênção está sendo operada e é isso que precisa acontecer. E essa é a visão que nós não podemos jamais perdê-la. Uma passagem para ser lida ainda é Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus vai nos dar um ensino. Versículo 18 a 23, onde ele explica a parábola do semeador. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, que arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, esse é o objetivo. Esse é o alvo que nós não podemos perder. De realmente ter conhecimento de Deus, ser por Ele assim agraciados e seguir em perseverança. É nos apegar às promessas dessa Canaã celeste, dessa mudança, dessa identidade que Deus quer e está criando em nós. Não podemos abrir mão disso. Não podemos nos contentar com nada menos do que depois do rio, depois dos portões celestes. Ou seja, não podemos querer chegar apenas no limiar, só na porta. Não podemos. Não podemos nos contentar com as bênçãos de Deus, simplesmente. Quantos talvez estão contentes apenas com as bênçãos terrenas? Querem apenas uma boa saúde, uma boa condição financeira, mas não entendem que o mais precioso, o melhor, é o que Deus está prometendo para a eternidade. E por isso acabam perdendo, porque não se mira naquilo que é mais excelente. É como se vivêssemos aqui, mas não pensássemos nas coisas do alto, pensássemos apenas nas coisas desta terra. Estamos talvez preocupados com o nosso gado, a terra para o nosso gado. A gente perde a oportunidade de estar na terra real, que é Canaã. Então, esse é um dos problemas, um dos perigos, é perder identidade. Uma outra passagem, quer ver? Interessante. É aqui. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 24. Olha a oração de Davi. É um resumo, na verdade. O versículo 24 diz: Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Esta expressão aparece muitas vezes nos Salmos, esta ideia, e não só nos Salmos, nas orações. A ideia de que o povo de Deus deveria anunciar entre as nações a glória de Deus, anunciar as maravilhas de Deus entre todos os povos. Jesus nos deu essa tarefa de ir e pregar o evangelho aonde? A quem? A todas as nações, todos os povos. A promessa de Deus feita, começada lá em Abraão, capítulo 12 de Gênesis, é para que a bênção, chegasse a todas as famílias da terra. Então ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa da promessa feita a Abraão, que era esse resgate. Então não podemos nos contentar com menos. Êxodo 9 é outro texto para a gente poder caminhar um pouco mais. Êxodo 9, verso 15 e 16. Quando Deus manda a 7ª praga sobre o Egito, ele fala o seguinte: Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, referindo-se a Faraó e ao Egito, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Verso 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra.
Então, por isso que nós não podemos pregar o evangelho que venha alimentar um engano, um erro, ou um evangelho falso, um evangelho simplesmente que é um evangelho que Deus vai nos dar uma terra, simplesmente, ou nos dar coisas boas. Vai simplesmente mudar nossa situação, nossa vida, e principalmente dentro do aspecto financeiro. Não é isso? Deus vem mudar a nossa história lá dentro. O grande problema do homem não é ter ou não ter dinheiro, é estar morto, é estar em pecado, separado de Deus. Ele precisa da graça. Então Deus separou um povo para ser um povo zeloso de boas obras, um povo que manifesta as suas maravilhas, um povo que proclama a sua palavra. Então é ser uma bênção. O outro problema aqui nesta acomodação de Ruben, Gade, a metade da tribo de Manassés em relação à herança e ter considerado aquele lugar, não, aqui tá bom, é que isso provocou, certamente provocou nos demais irmãos, ou seja, na turma que estava do lado de lá da Transjordânia, do outro lado do Jordão, um zelo demasiado, né? Vamos chamar um zelo exagerado dos herdeiros efetivos. Todos eram herdeiros, mas como uma parte fica do lado de cá, aí acontece um problema. Olha só. Josué 22, versículo 14 a 19. 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, e de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que fidelidade é esta, que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora do altar do Senhor nosso Deus. É aquela passagem que eu falei, de que o povo julgou, né, aquela atitude deles. Eles pensavam uma coisa e o povo do lado de cá pensou outra. Mas o problema da gente chegar no limiar da herança e não adentrar, não ir junto, o problema de fazer parte de um povo e estar, né, meio dentro, meio fora, vamos pensar assim, né? É o problema, sei lá, do muro, né? Vocês lembram? O problema do muro? A história do muro, vocês conhecem? Depois eu vou contar. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. O perigo de ser esse objeto de zelo exagerado da parte dos outros foi o seguinte: quando eles foram lá conversar sobre esse problema, e esse problema poderia ter sido evitado quando todos deveriam ter passado a Transjordânia. Mas como eles ficaram do lado de cá, aí aconteceu esse problema aqui. Quantas vezes a gente enfrenta, não é, situações assim que podem gerar julgamentos, que pode gerar na igreja, na família, julgamentos, e a gente precisa ter cuidado com os julgamentos. Então, quando a gente chega perto daquilo que deveria ser, mas a gente não ultrapassa, imagine a corrida, a gente chega perto da linha de chegada, mas a gente não atravessa a linha de chegada. Então, nós não concluímos a corrida nesse sentido. Então, é importante a gente ter perseverança e perseverar até o fim, como a palavra nos instrui. Ter um olhar fixo na promessa de Deus e no que Deus está fazendo em nós para a gente ser
efetivamente tudo que Ele quer que a gente seja e poder ter da mão dele tudo que Ele quer que a gente tenha. Então, isso é importante. Então, os que levam uma vida assim, dedicada, às vezes podem cair no engano, no erro, né, na decisão de seguir ali o evangelho de forma tão firme, de às vezes olhar para outras pessoas que não chegaram ainda a esta firmeza, estão, vamos pensar assim, no limiar disso, né? Não atravessaram ainda a linha de chegada. Isso pode gerar julgamentos terríveis na nossa vida, na vida das pessoas que talvez vão cair no mesmo engano que isso aqui, por causa de uns que às vezes estão ficando para trás ou estão com uma atitude um pouco diferente. Aí vai acontecer os juízos, os julgamentos, e a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então nós não podemos fazer isso. É o perigo da gente ficar também não só cheios de critérios assim, de julgamentos, de críticas, não só da gente perder a identidade, mas também o perigo da gente ficar vulnerável ao pecado. Você viu a expressão lá da semente que cai no meio dos espinhos? Os espinhos a sufocam, a semente que cai no solo rochoso, as lutas fazem morrer. Então, nós não fomos chamados para pertencer a este grupo. Nós somos chamados para pertencer ao grupo daqueles que ouviram a palavra, que tem, né, o solo já está pronto, bom solo. E essa palavra que em nós é plantada, ela germina, ela produz. Esse é o desejo de Deus. Nós vamos ser um ramo frutífero. Ela vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Então, isso aqui é importante também. O outro perigo desta acomodação de Rúben, de Gade, da metade da tribo ali de Manassés, que a gente poderia aplicar à nossa vida, é o período de a gente ficar vulnerável. E isso de fato aconteceu com eles, e eu explico por quê. Quando as tribos que ficaram ali na Transjordânia são descritas em 1 Crônicas 5, 18 a 26, menciona-se não apenas a valentia deles, mas também que eles cometeram transgressão contra o Senhor Deus e eles se prostituíram segundo o desejo daquelas pessoas que estavam naquelas terras, ou seja, segundo o costume daqueles povos daquelas terras, que era a idolatria. Eles se misturaram com os deuses de outros povos. Quer ver? Está lá em 1 Crônicas 5, verso 18 a 26. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis, a Nobade, a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os hagarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Ponto. Verso 21 a 26, olha só agora. Levaram o gado deles, lembra do gado, famoso gado, né? 50 mil camelos, né? Levado do gado deles, né? Desses que eles pelejaram. 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos, 100 mil pessoas. Então é o despojo. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até o exílio. Até o exílio. Então, vamos lá. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém,
cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Hala, Rabor e Hara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Irmãos, preste atenção nessa palavra. O perigo da gente ficar no limiar da herança para a tribo de Manassés é que eles estavam mais vulneráveis ao pecado. Eles estavam mais distantes daquilo que era a herança do Senhor, da arca, da tenda, e isso naturalmente não era tão mais fácil quanto era para os outros, a distância. Ainda havia o rio, havia outros problemas que eles teriam que atravessar para chegar lá e ter todo aquele processo de adoração, de culto. Só que essas dificuldades acabam levando a outros problemas, e a gente viu isso aqui. Então, para eles foi um pecado terrível, aquele desejo, talvez porque esse desejo também revela, talvez, lá no fundinho, uma falta de confiança, e como eu já disse, um problema também daquilo que é melhor, o contentamento, ou então, assim, de uma atitude nossa, um pensamento nosso, humano, da gente achar que o que a gente já alcançou, o que a gente deseja, o que a gente quer, a gente sempre pensa isso, né? A gente sabe o que é melhor pra gente. Não, eu que tenho que resolver, eu que quero, eu sei, né? Quando no fundo, a bem da verdade, é Deus é que sabe tudo. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Então a gente não pode trocar o que Deus quer, o que Deus sabe, pelo que nós queremos ou sabemos. Porque Deus é ilimitado e nós limitados em toda a ciência, em todas as coisas. Então é confiar realmente no Senhor, no que Ele tem para nós, como melhor, e não querer, né, tomar decisões como eles tomaram aqui, ficar na Transjordânia. Isso foi um laço para eles, foi um problema. Primeiro porque eles se prostituíram com a cultura daquela terra. Isso foi o que gerou o grande desastre do cativeiro assírico. E quando vem a Assíria sobre todo Israel, porque não foi só eles que pecaram, os irmãos do lado de lá também pecaram, mas quem foi levado primeiro para o cativeiro, vocês viram aqui, exatamente a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Porque o inimigo veio e primeiro tinha que tomar a terra deles para depois transpor o rio e tomar a outra parte de Israel. Então, talvez o rio não estava ali à toa. Talvez Moisés está interessado realmente em conquistar e atravessar a Transjordânia, ele não está, né, assustado, não sei se essa era a palavra, admirado, com a atitude deles de querer ficar na Transjordânia, no limiar da herança. Não sei se foi isso, não é? Mas imagine isso. O fato de serem valentes, mas também o fato de terem cometido transgressões, coisa boa, mas também uma coisa ruim. A grande questão aqui é a perda da visão. Então quem fica na borda, né, quem fica na beira, convive mais com o problema, convive mais de perto com os povos mundanos, não é? O que aconteceu com eles? Ou convive mais com o inimigo, quando vem para atacar, quem está ali, mas ficou ali servindo de escudo. Quando o que era o escudo para eles era o rio. Isso pode ocorrer com a vida de uma pessoa quando ela se esquece do Salmo 1. O Salmo número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Mas o que anda no conselho dos ímpios, o que se detém no caminho dos pecadores, o que se assenta na roda dos escarnecedores, é aquela pessoa que
está no limiar. Ele não toma uma decisão firme, ele está no limiar. Ele não mantém um relacionamento firme com o seu Senhor, ele está, às vezes, no limiar. Ele está mais vulnerável ao pecado. Quando você também não se alimenta assim, e às vezes quer manter uma vida, um contato mais direto com as pessoas que ainda não tomaram essa decisão, até por uma razão nobre, que é alcançar o coração deles, você tem que ter firmeza nisso. E realmente todos nós devemos ter firmeza nisso. Porque a gente tem que entender que nós fomos lá do mundo, retirados do mundo para uma nova vida, para ser nova criatura. Deus não nos tirou do mundo. Paulo fala disso. Mas assim como Paulo, que diz ter feito de tudo para ganhar alguns, em momento algum na Bíblia você vai ver Paulo cometendo algum pecado para ganhar alguns. Não, isso não. Quando ele fala de tudo, é no sentido exatamente de manter uma vida justa, correta diante de Deus, de fidelidade, da missão dele, de não perder a visão. Ele lutou em oração, ele pelejou pela vida, pelas almas das pessoas, pregando o evangelho veementemente, firmemente, mesmo em cadeias. Jesus, quando estava lá no casamento das bodas de Caná da Galileia, ele não perdeu a visão dele. Ele não estava lá na festa pela festa, mas ali ele estava falando do reino. Quando se assentava na roda ali dos publicanos para comer com eles, Jesus tinha um objetivo. Ele tem que saber lidar com isso. Porque se a gente se assentar na roda dos escarnecedores, como o texto está dizendo aqui, se a gente se deter no caminho dos pecadores, a gente corre o risco de perder a nossa identidade, ficar parecido com eles, ao invés de influenciar. Ao invés da luz brilhar, ela apagar. Então é o perigo, né? É o perigo, é a vulnerabilidade. Então a gente precisa entender aquilo que é problema para nós, a gente não pode encarar como não tem problema. Esse negócio de não tem problema é um engano, irmãos. É aquela ideia do chamar de certo o que a Bíblia chama de errado, de engano. Isso a gente não pode fazer. É a gente, por exemplo, apoiar, é a gente concordar, é a gente aprovar, por exemplo, com uma luta que a Bíblia é contra. Não dá pra gente dar um joinha para uma coisa que a Bíblia e o próprio Deus diz. Não. Errado. Pecado. Então, nós temos que ser firmes. É por isso que a perseverança e a unidade da igreja é importante. Israel, como nação, deveria ter tentado convencer seus irmãos. Não, fica aqui, vamos todos juntos. Mas se vocês vão ficar aqui, a preocupação tinha que ser outra. Eles tinham que ser muito mais firmes. Ali não era o lugar ainda ideal. Né? Há lugares que não são ideais para nós, por isso que Paulo diz que tudo, embora ele está dizendo certo, ele diz nem tudo. Então a gente tem que ter realmente uma preocupação com aquilo que convém. Porque o que convém aos santos é a santidade, o que convém aos justos é a justiça, o que convém aos eleitos de Deus é a verdade. É viver longe do pecado e é não se contentar com as bordas nesse sentido da promessa, o limiar da herança. Muito pelo contrário, a gente tem que ter perseverança até transpor a linha de chegada. A gente não pode parar nossa vida de fé, nossa caminhada de fé, nosso relacionamento com o Senhor. Não é que a gente não vai ter comunhão no sentido assim com Deus, não é? E ao mesmo tempo viver nesse mundo como algo impossível. Não, porque senão Paulo estava certo, Deus já teria nos tirado do mundo. O próprio Jesus orou assim lá no Evangelho de João, capítulo 17, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós somos do mundo, mas nós não somos do mundo. Aí é a diferença. Então é preciso e é importante ressaltar isso aqui. Não podemos perder a visão da nação santa, do sacerdócio real, da proclamação do evangelho. Não podemos. Porque ao estar no mundo, a Bíblia já nos orienta. O que a gente deve fazer é jamais amar o mundo, é amar a Deus.
Ao estar nesse mundo, só podemos vencer esse mundo amando o Senhor, tendo o Senhor em toda consideração, acima de tudo na nossa vida. É olhar para a palavra e para o próprio Deus como aquilo que é maior. Talvez essa é a expressão mais linda lá no livro, na carta aos Hebreus, quando falando de Moisés, que ele desconsiderou a riqueza do Egito, ele preferiu aquilo que Deus havia prometido. Ele desconsiderou o poder no Egito, né? Uma história, um, sei lá, o que for. Tudo que era do Egito ele rejeitou, porque ele considerou a promessa daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, superior. Ele contemplou, então, o céu, nesse sentido, né? Ou a glória, a promessa, o maior. Por isso que também nós temos que, como disse Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, não caís em tentação. Então, ficar no limiar aqui, na fé, é um risco para viver uma vida trôpega. Nós temos que viver a fé de forma intensa, a viver com uma confiança plena na palavra, porque a palavra nos limpa, a palavra nos transforma. Então, o perigo de ficar vulnerável aos ataques do inimigo é a última coisa que eu quero tratar nesse sentido, que a tribo de Gad, a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, ficaram mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Não havia fronteiras mais naturais entre eles e, no caso, quem vinha do norte. A Assíria, que veio do norte, por exemplo. Né? Então, o que aconteceu? Eles foram os primeiros a serem atacados. Eles foram os primeiros a serem levados para o cativeiro assírico. Ele nunca mais voltaram, foi o texto que lemos em 1 Crônicas 5, 18 a 26. Então a história das tribos da Transjordânia registra isso. E o restante do povo de Israel foi levado posteriormente. Né? Por que Gad, Ruben e a meia tribo de Manassés foi levado primeiro? Porque ficaram isolados. Do lado de cá. Não é assim? Então eles foram os primeiros a estarem ali já sonhando, desfrutando, assim, vamos dizer, daquela terra, mas foram os primeiros a perdê-la. Né? E a pergunta é, de que valeu então o gado? Por causa do qual eles preferiram ficar ali no limiar da herança. O gado não pôde salvá-los. Não serviu como moeda de troca, não lhes valeu de forma alguma. Então o problema de ficar isolado, provavelmente, é esse. O problema de ser um retardatário, às vezes, é o problema que aconteceu lá, como, por exemplo, quando Israel caminhando no deserto, foram atacados na retaguarda pelos amalequitas. Né? E mesmo porque o problema de ficar na retaguarda é que às vezes a pessoa pensa assim, não, a batalha está lá na frente. Aí ela se acomoda, ela descansa, ela não percebe às vezes o inimigo vindo, né, na retaguarda. Então a gente não pode. A gente precisa ser daqueles que têm a identidade do reino. Eu creio que o cristão, o camarada que tem a identidade do reino, ele não pensa em ficar no meio, ele não pensa em ficar atrás, ele pensa em ficar na linha de frente. Ele tem consciência disso, de que é uma batalha, e ele precisa batalhar, ele precisa vigiar, ele precisa orar o tempo todo. Ele clama, ele depende de Deus, ele vive obedecendo a Deus, ele luta, porque ele sabe que o inimigo é feroz, ele sabe que o inimigo não dá trégua, não descansa, então ele também não dorme, ele também não descansa na vigilância. Ele mantém-se atento, ele não se contenta, como aqui os nossos protagonistas, eles se contentaram em chegar na antessala. Ele não se contenta em chegar perto da linha de chegada, ele quer transpor o rio, ele quer chegar em Canaã Celeste, ele sabe o que lhe aguarda, ele sabe que é melhor. Então é isso. O restante do povo também havia pecado, mas eles foram alvos do inimigo primeiro, estavam mais vulneráveis. Nós temos que ter muito cuidado com essa vulnerabilidade que às vezes nós temos.
Então, entendendo que nós somos carne, somos fracos, nós temos que fortalecer o espírito. É assim que a gente vai vencer. Se a gente não fortalecer o espírito através da oração, da leitura da palavra, de esforçarmos para obedecer o Senhor, então nós vamos permanecer fracos. Vamos chamar assim, raquíticos, fracos. Apesar, às vezes, de trazer identidade, mas a gente não está caminhando bem dentro daquilo que é o programa do governante, que é Deus. A gente não está entendendo bem as leis dele, não está andando na obediência plena dessas leis. Então, isso vai fazer a gente o quê? Vulneráveis. Então, o inimigo pode atacar e ataca. Né? Então, as tempestades vai vir para todos. Mas lembra, que fundamento você tem edificado a sua vida? Muitos têm feito uma mistura com aquilo que é a verdade. E a verdade não pode ser misturada, não pode ser diluída, ela não pode ser desacreditada nesse sentido. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê na Bíblia. Tem gente que diz que acredita na Bíblia, mas também acredita em um monte de outras coisas. Aí eu lhe pergunto, como é que vai ser isso? É como se você estivesse fazendo uma casa. Lembra de Jesus falando da fundação da casa? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, a tempestade veio sobre ela. O outro edificou sobre a areia, a tempestade também veio sobre ela. Ou seja, então a tempestade vem sobre todos. Mas qual casa vai ficar de pé? Quem há de prevalecer? Quem vai vencer a corrida? Quem vai transpor? São aqueles que por Deus são chamados, evidentemente, mas que levam em conta a vida de transformação, a vida de santidade, a legislação de Deus, porque o Senhor Jesus não revogou a lei, ele cumpriu para que a gente também pudesse nos empenhar e cumprir. Então as tempestades vêm sobre todos, mas a casa que é edificada sobre a rocha, que tem um firme fundamento, de acordo com Mateus 7, 24 e 27, ela vai permanecer de pé. Deus certamente quer que eu e você, como filhos dele, estejamos de pé. Por isso ele enviou Jesus, nos deu também o seu Espírito e nos deu a sua palavra. Então, não podemos misturar nada ao fundamento da verdade. Nada. Não podemos misturar as doutrinas nesse sentido, né? Com as nossas filosofias, com as nossas ciências. Não, isso aí é Babilônia. Babilônia é confusão, gente. Babilônia é mistura. A Bíblia diz lá em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Nós já fomos tirados desse mundo. Agora é a vida nova, a vida diferente. Né? Ou eu acredito, ou eu desacredito. Ou eu confio, ou não confio. Ou eu entrego, ou não entrego. Não tem meio termo. É, como eu disse, é a ideia do muro. Né? Tá aí o muro para provar quantas vezes as pessoas estão andando, parece estar seguindo o Senhor, mas em cima do muro. Agora eu vou falar do conto lá. Certa feita, estava lá o rapaz em cima do muro. De um lado havia os anjos, vamos imaginar assim, pelejando para o cidadão vir para o lado de cá, entrar na Canaã, vamos imaginar assim. Aquela torcida. Do outro lado estava o inferno, festejando. E não estava nem aí para o rapaz de cima do muro. Foi curioso. Um dos anjos perguntou lá a um dos demônios: nós estamos pelejando para esse moço cair para o lado de cá? Vocês não estão nem aí? Estão fazendo é festa? A resposta do demônio foi: quem está no muro, o muro é nosso. Então, né? Tá mais para lá do que para cá. Não tem jeito de seguir Jesus em cima do muro, porque a Bíblia diz que não tem como a gente servir dois senhores. Nosso coração precisa ser plenamente do Senhor. A nossa fé tem que ser plena nas suas promessas, porque também nós vamos herdar todas as coisas que ele prometeu de forma integral, não pela metade. Não queremos pela metade. Não podemos nos contentar como Rubem, Gad, aqui, vou ficar desse lado aqui, esse lado tá bom. Não.
Tá bom, inimigo do melhor. O salmista diz: guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Duas passagens importantes para a gente lembrar ainda, não é? Quando, falando dessas coisas, dessa mistura, 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, diz que a gente não deve amar o mundo, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está no engano ainda. Não é? Mateus 6, olha o que Jesus fala ainda, versículo 24. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E riquezas aqui, meu irmão, pode ser qualquer coisa. Tem muita gente em cima do muro, não é por causa do dinheiro, por causa das coisas dessa terra. Pode ser por causa do poder, pode ser por causa dos prazeres. Então a gente precisa entregar toda a nossa vida a Deus, sem reservas, como nós já falamos, né? Alguns dias atrás. 1 Coríntios 3, verso 11, Paulo fala o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Você tem observado quantos fundamentos têm sido lançados por tantos homens ao longo da história, tentando assim minar a verdade, tentando tomar o lugar de Jesus, tentando se colocar como uma resposta para Deus, como um caminho. A Bíblia diz: não há outro caminho. Jesus é o caminho. Por isso Paulo está dizendo: ninguém pode lançar outro fundamento. Nós não podemos abrir mão da palavra, da promessa que Deus tem nos dado como povo, dessa Canaã celeste. Não podemos. Nós não podemos tirar o olhar da eternidade. Não podemos olhar para as coisas dessa terra. Isso é um risco, é um perigo. Não é? Então, não podemos. Último texto, Gálatas 6. Olha, interessante. Versículo 8 e 9. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, que conclusão a gente chega? Que nós realmente estamos numa travessia, né? Uma peregrinação, mas nós temos que lembrar que não podemos nos comprometer ou nos envolver demasiadamente com o que é desta terra, apenas com o material, com este mundo. Não. Né? Com aquilo que é adquirido no deserto, vamos imaginar assim, com o gado. Senão vamos correr o risco de preferir o próprio deserto, de preferir esse mundo, ao invés da terra prometida. O centro deve ser Jesus, deve ser o Senhor. Toda a nossa ação, toda a nossa intenção, toda a nossa vida, toda a nossa vontade deve ser aquilo que Ele diz que é, a sua palavra, a sua promessa. Então, na peregrinação, o tabernáculo ficava lá no centro. Tudo girava em torno do quê? De Deus. E Jesus ensinou assim: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Porque aquilo que é material, que é perecível, Deus vai acrescentar, Deus vai conceder. Ele não vai deixar os filhos dele passar fome. Está prometido na palavra. Nunca vi um justo mendigar lá o pão, né? Então, Deus é fiel. A pergunta é, Mateus 6, 21. Onde está o nosso coração? Aonde? O Senhor repreende a Israel em Isaías dizendo que eles o honravam
com os lábios, mas o coração deles estava o quê? Longe. Lá em Isaías 29:13, Jesus citou essa palavra em Mateus 15:8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Israel fez isso. A igreja não pode cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Devemos honrar a Deus com toda a nossa vida, não só de boca, não é? Quando tiramos o Senhor do centro da nossa vida, corremos atrás do vento, literalmente. Quando Deus não é o centro, diz lá Eclesiastes 12, que é o resumo de toda a nossa vida, é amar o Senhor e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Porque se não for isso, tudo na vida é uma vaidade. É correr atrás do vento. Então, retornemos, né, para esta obra com perseverança. Nós não podemos reter aquilo que nós não devemos reter, por exemplo, os dons, as habilidades, os recursos, etc. Não podemos. Nós não podemos investir o nosso tempo, a nossa vida, no que não devemos. A gente precisa pedir a Deus essa sabedoria, né? A gente precisa investir no reino dele, tudo que somos, tudo que temos, né? A gente precisa considerar o que somos e temos secundário diante daquilo que é eterno. Quando a gente não anseia, sabe, por esta herança celeste, por essa promessa plena, como Moisés ansiava. Moisés queria muito entrar na terra e pediu a Deus: Senhor, deixa eu entrar. Então, Moisés não perdeu a visão. Embora Deus já tinha dito para ele que não entraria, ele apenas veria, mas ele não perdeu a visão, o desejo. Como, de repente, a tribo de Manassés, aqui a metade dela, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, perdeu esse desejo, né, de passar o Jordão, de chegar naquele lugar. Então, quando nós ansiamos pela promessa plena de Deus, né, quando a gente não perde a visão, a gente é daquele tipo que não se satisfaz com a Transjordânia. A gente não se satisfaz em apenas chegar no limiar da herança, a gente não se satisfaz em apenas chegar próximo ali da linha de chegada, a gente quer vencer, a gente quer transpor aquela faixa, a gente quer chegar, porque a gente não perdeu a visão. A palavra de Deus fala algo assim, né? Então os nossos olhos devem estar nas coisas do alto, nosso coração deve estar em Deus. Nós estamos aqui de passagem, a Bíblia diz, somos peregrinos. Você, né, pensa sempre assim na herança celeste? Eu quero encerrar com a passagem de Colossenses 3, 1 a 10, porque ela vai falar algo que ajuda a gente a pensar nas coisas do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós antes, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí Paulo diz, não há nenhuma distinção, né? Não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, não há bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Este é o fundamento. Esta é a promessa. Vida eterna. Então eu e você
que cremos, os que confiam no Senhor, não se contentam com o limiar da herança. Todos nós desejamos, né, e lutamos por isso, devemos lutar firmemente contra o pecado, firmemente para obedecer a Deus, né, para que esta boa obra que Ele começou em nós seja plena, completa e agrade a Ele cada dia. Que você façamos isso, que a gente pense sempre na herança que nos está reservada e por isso vivamos de acordo com a promessa. Vivamos de acordo com a palavra. Vivamos para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos força, força para a caminhada, para a gente não se contentar jamais com aquilo que a gente acha que já está bom, mas pensar sempre no melhor, na palavra, na promessa que o Senhor nos deu, desta nova terra, desse novo céu que o Senhor está preparando, desse lugar. E assim, ó Deus, está lutando pela fé para realmente, ó Deus, ficar firmes em cada dia e poder também, ó Deus, continuar firmes em todo o desígnio, em todo o propósito do Senhor para a nossa vida, como filhos e filhas, como servos e servos, como igreja do Senhor. Uma igreja viva, dinâmica, que atua, que prega o Evangelho, que vive o Evangelho do Senhor, que não se paralisa pelo medo, por qualquer outra adversidade, pelas tempestades da vida, mas antes, pelo contrário, é fortalecida em fé, luta com fé, apegada à palavra do Senhor, seu Espírito, e obedece ao Senhor assim. E vive assim para a glória do teu nome e louvor, anunciando as maravilhas do Senhor, sendo testemunhas, e não só isso, sendo também exemplos para outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa oração. E o Senhor nos ajude, nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima Escola Bíblica.